Graça e paz, amém, uma boa noite a todos os irmãos. Muito feliz com a oportunidade de novamente retornar aqui a esta igreja abençoada, que tanto tem contribuído para o Evangelho. Estou aqui com a minha esposa, tá, Ilane, que aqui está. Estamos aqui muito alegres e cremos que o Senhor tem algo para as nossas vidas. Ele já começou a falar sobre se revestir da armadura. Nessa noite que nós celebramos aí a família, eu queria compartilhar uma mensagem com os irmãos. Amém? Mas antes de nós meditarmos aqui, a parábola do semeador, né, ali Mateus 13, ela é muito importante, porque o Senhor Jesus vai contar a história da igreja, né? De como as pessoas vão receber a palavra de Deus no decorrer ali daquela semeadura. E aí a parábola vai dizer que o semeador saiu a semear, jogando ali a semente, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves pegaram aquela semente, não deixaram que ela germinasse, né, que ela crescesse. Uma parte caiu entre as rochas, cresceu rápido, mas daqui a pouco secou. Outra caiu entre espinhos e os espinhos sufocaram. E enfim, uma parte caiu em boa terra, e essa boa terra fez com que essa semente crescesse, frutificasse de uma maneira poderosa. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, Ele já começou a falar nesse culto, e a palavra é uma semente, que o nosso coração possa ser como aquela boa terra. E aí na parábola Ele explica quem é a boa terra: aquele que escuta e aquele que compreende a mensagem do Senhor. Que os nossos corações possam estar aqui hoje, amado. Sabe? Esquece a fatura do cartão de crédito. Você vai conseguir pagar. Você vai pagar esse desafio. Tá bom? Você desligou o fogão, você fechou a janela, trancou a porta. E às vezes nós estamos aqui, rapaz, era que eu fechei a porta, fechou a porta, irmão. Tá tudo bem. Sua família está bem, sua família está guardada. Fique tranquilo, daqui a pouco você vai estar em casa, aí vai saborear aquele frango assado, ou aquele churrasco do almoço, amém? Bife ancho, aquela carne macia, não é? É bênção. Então, amados irmãos, fique tranquilo. Esquece o negócio se amanhã vai ter trânsito, não importa. O importa é que Deus tem hoje para falar aos nossos corações. Amém? Então, que possamos reter a palavra do Senhor e crescer na palavra do Senhor. Eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24, um versículo muito utilizado, e hoje eu vou olhar para ele no prisma da família, amém? Hoje eu vou olhar esse texto, Mateus 7, 24, no prisma da família, olhando ali as etapas da construção, olhando os elementos que foram usados naquela construção, trazendo para o nosso dia a dia de família, amém? Nós sabemos que Mateus 7, 24 é o final do Sermão do Monte, né? Um dos sermões mais famosos de Jesus, e ele termina. Jesus utilizava, irmãos, uma forma de ensino extraordinária. Nunca existiu um professor tão extraordinário como Jesus, que diante de um público que não tinha conhecimento das letras, não tinha um conhecimento de uma cultura elevada, ele conseguia se comunicar. E ele, através das parábolas, daquelas metáforas, ele criava imagens que ficavam na mente daquelas pessoas. Então, depois de ele ter falado tudo aquilo, ele traz duas casas. Uma é construída na areia, que logo desaba, uma construção na areia superficial, e outra na rocha, que é profunda, que ela é firme, que ela aguenta os intempéries da vida, mostrando que aquele que retém o seu conhecimento vai permanecer inabalável, como foi falado aqui. Mas aquele que só escuta e deixa passar, vai desabar. Então eu quero olhar esse texto hoje, na perspectiva das nossas famílias, e eu creio que o Senhor tem algo bom, poderoso para as nossas casas, amém? Antes de ler o texto, eu convido você a fechar os olhos e vamos pedir que o Senhor traga iluminação dessa palavra aos nossos corações. Pai, essa é a Tua palavra, não é a palavra do homem, Senhor, é a Tua palavra, e a ela nos curvamos, a ela, Senhor, sabe,
Rendemos graça e pedimos a Ti, Senhor, que a Tua bondade e a Tua misericórdia mais uma vez reine e que possamos, Senhor, ser enriquecidos na Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, encontre o nosso coração a boa terra, aquela que retém a palavra, a semente, aquela que entende a palavra e aquela que vai germinar e vai frutificar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto diz assim, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que... Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, e aqui já tem algo poderoso que é a questão da prática, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na... 27, versículo 27, né? 26, perdão, volta um pouquinho. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, aqui, nesses dois textos, nós temos, Jesus cria duas imagens de casas, e o que acontece com uma, acontece com a outra, correto? Por quê? Porque todos nós, amados irmãos, estamos sujeitos aos desafios da vida, problemas de saúde, questões financeiras, dificuldades, diferenças, tudo isso, o cristão e o não cristão está sujeito a passar nessa terra. Nós não estamos aqui dentro de uma redoma de vidro. O cristão enfrenta lutas, e lutas gigantescas. Mas qual é a diferença? É aquilo que não é visto, é o fundamento. E nessa noite o Senhor quer trazer uma palavra de fundamento para as nossas vidas e para as nossas famílias. Nós vamos sempre refletir em casa aquilo que nós somos. Eu posso aparentar uma coisa aqui para os irmãos aqui, ter uma imagem aqui, e em casa revelar quem eu sou, porque em casa nós revelamos quem nós somos. Bem, não tem como manter uma aparência a todo instante. E aqui de início, irmãos, quero dizer que a família não é uma construção social. Segundo alguns acham, não é uma coisa que foi fruto da evolução. Não, não foi. Desde o início, Deus criou o homem na perspectiva da família. Lá em Mateus 19, vamos lá em Mateus 19 um pouquinho, que nós vamos, à luz do texto, Mateus 19, 4, nós veremos que o próprio Jesus vai falar da origem da família. Mateus 19, 4. Eu acho esse texto maravilhoso, que existe uma indagação sobre divórcio ali dentro desse texto aí, desse capítulo 19. Aí Jesus responde de uma maneira assim muito sensata, muito profunda. Aí diz o texto, ele respondeu, vocês não leram? Eu acho interessante, Jesus chama para a palavra a resposta acerca do divórcio. Vocês não leram que no princípio, né, lá no Gênesis, o Criador, ele se refere agora como Deus, como Criador, aquele que estabeleceu tudo. Os fez homem e mulher. E disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão duas carnes. Uma só carne. O desafio. Aí aqui Jesus traz o grande desafio. São duas pessoas com cultura diferente, com modo de vida diferente, que vão se transformar em uma só. Ou seja, a união de corpos é a união de propósitos, a união de vida. Então, desde o princípio, Deus estabeleceu isso. Deus vai formar o homem ali do barro ali, vai pegar o homem, vai formar o homem, e o homem ele estava vazio. Faltava uma parte no homem. O Eterno, olhando aquilo, vai fazer com que o homem deite num profundo sono e vai pegar uma parte do homem e vai fazer a mulher. E o verbo que é utilizado ali no hebraico, né, aponta para uma construção manufaturada, artesanal, feita de maneira única. É tanto que a mulher é chamada do quê? Da auxiliadora. Auxiliadora. E essa palavra, assim, no português, traz até um peso para as mulheres. Pô, mulher auxiliar, porque dentro da nossa cultura, auxiliar alguém inferior. Ok? Mas não é isso que o texto sagrado apresenta. A palavra do texto sagrado, Ézer, amado,
é auxiliador, resgatador, salvador. Ézer é o próprio Deus. Deus é o Ézer do seu povo. Deus é o salvador do seu povo. Então, a ideia do Eterno de criar a mulher é de alguém que resgataria o homem de uma profunda solidão que ele estava vivendo. Lógico, amados, quando o pecado entrou, o projeto inicial foi quebrado. Por isso que quando Jesus responde em Mateus 19, fala, não, no princípio, no jardim, a ideia nunca foi de separação. Deus nunca estabeleceu o casamento para acabar. Mas em virtude do pecado, em virtude de uma série de elementos, ocorreu isso. Mas no princípio não foi esse o projeto inicial. E nessa noite nós queremos trazer o projeto inicial do Senhor para as nossas vidas. Deus cria a mulher com um papel, Deus cria o homem com outro papel. E quando esses dois se juntam na união de corpos e de vida, eles experimentam algo poderoso, que é a felicidade conjugal, que é a felicidade da família. E por mais que alguém hoje possa esbanjar bens, se ele não for bem na família, ele não vai bem em área nenhuma. Como o pastor Josué Gonçalves diz, né? Nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso da família. Não adianta, irmãos. Pode ter bens, pode ter dinheiro, pode ter... Se a sua casa não estiver legal, tudo vai virar areia. Por isso que nessa noite nós queremos ir na palavra de Deus e encontrar elementos para que a nossa casa ela fique firmada na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, voltando lá para eu quis fazer essa introdução sobre a preciosidade da família para nós termos ideia, amado, do que vem ser a família. E aí, voltando para o texto de Mateus 7, 24, vai apresentar a casa na areia, algo que nós não queremos ser, e vai apresentar a casa na rocha. E aqui, eu quero olhar para a construção na rocha, eu quero pensar com os irmãos. Todos nós queremos uma casa na rocha, é ou não é, amados? Amém? Via de regra, eu acredito que 100% das pessoas falam, não, eu quero que a minha família esteja na rocha, eu quero que a minha família esteja o quê? Firmada, ter uma boa base. Então, nessa noite, quando Jesus fala de uma casa na rocha, ele não está querendo usar um texto literal, ele está usando aquilo como uma metáfora, ok? Amém? Ele não está simplesmente dizendo uma construção civil, ele está falando de uma construção de vidas. E eu quero olhar essa construção na rocha, trazendo para a família como nós podemos construir uma família na rocha. E o primeiro elemento que eu penso que faz com que uma família esteja firmada na rocha, eu vou partir do natural para o espiritual. Penso que o primeiro elemento que faz com que uma família esteja na rocha é o diálogo. Não tem casamento, não tem relacionamento que sobreviva, amados, sem diálogo. A comunicação saudável fortalece os relacionamentos familiares. Não tem como eu viver algo poderoso em casa se nós não conversamos bem. Volta àquela questão, amados. Os dois se tornam um, só que cada um tem uma cultura. Só que cada um veio de um ambiente. Por exemplo, vou usar hoje domingo. Cada um dos cônjuges veio de uma origem de domingo. De repente, na casa de um, cresceu, todo domingo comia frango. No outro, todo domingo comia macarrão. Uma macarronada abençoada, com queijo ralado. Lá na minha igreja, na Igreja Batista Nova Filadélfia, o pessoal sempre fala, toda vez o pastor vai pregar, fala de comida. Mas a gente fala de coisas boas, né? Porque falaram que Jesus era glutão, então a gente vai trazendo elementos. Então, aquele cidadão, quando casou, ele trouxe aquela informação. Todo domingo eu como frango assado, com uma batata ali, corada, uma bênção. E aí a menina casou e falou, todo domingo eu como macarrão. E aí os dois se juntam. E aí um olha para o outro e fala, hoje é domingo, hoje é dia do frango. O outro fala, não, hoje é dia do macarrão. E aí começa o desentendimento. Um pega a pasta de dente por cima, aperta, o outro aperta por baixo. Outro esquece a toalha molhada na cama. Olha o problema. E são essas as diferenças, amado, que começam muitas das vezes a enfraquecer o relacionamento, é ou não é? Abre e não fecha, é desorganização ou organização demais, sabe? Uma série de elementos, porque nós somos pessoas diferentes. O quebra-cabeça, ele não se une pela igualdade, ele se une pela diferença. Um tem um temperamento a 1000,
Um chega, resolve tudo, o outro é devagar. E aí começa o conflito. Vamos, um apressa o outro, um acalma o outro. Por isso que nós precisamos ter um bom diálogo. Dentro do nosso lar, nós precisamos externar as palavras com o quê? Com sabedoria. Família não é um lugar de machucar o outro com palavras. Nós precisamos ter uma palavra abençoada. Porque sobre a vida da minha esposa, sobre minha vida, há a presença de Deus. Então, quando eu olho a minha esposa, segundo o texto de Efésios 5, a partir do versículo 22, a esposa representa a igreja. E diz o texto que Cristo morreu por ela. E o homem é chamado a viver esse amor sacrificial pela esposa. Olha o desafio. Irmãos, o desafio é grande. Diz assim, como Cristo amou a igreja e se doou, assim vós, maridos, amai vossas esposas. Como Cristo amou a igreja e se doou. Então ali já faz alguns apontamentos para um homem. Irmãos, casamento saudável tem que ceder. Não é só frango domingo não, mas uma palavra sobre família, lá nas nossas igrejas. E aí eu contei um caso do início do meu casamento, minha esposa está aqui, eu vou repetir ele novamente. Assim, eu vim de uma cultura mais interiorana, comida mais simples. Minha esposa já gostava de comida mais sofisticada. Um dia, irmãos, minha esposa foi lá e fez uma comida que eu nunca tinha provado. Soufflé de chuchu, não era, Elaine? Já comeu? Nunca tinha comido soufflé, já tinha comido chuchu com carne moída. Na escola, então, era mais chuchu do que carne moída. Mas eu comia sempre chuchu. Mas minha esposa fez um negócio elaborado. Era creme de leite, papapá. Irmão, na hora que eu dei uma garfada naquilo, eu não tinha um bom paladar. A comida estava maravilhosa. Tá? Eu que não tinha um paladar, então eu não gostei. Eu fui deixando de lado no prato. E daqui a pouco, irmãos, eu me levanto para jogar aquilo no lixo. Irmãos, aquela atitude minha formou uma tempestade na minha casa. Olha... Amado irmão, nunca compare comida de esposa com mãe. Não porque a minha mãe fazia assim, para com isso, mas deleta. Tudo se faz novo. Vai arrumar problema. Vai arrumar inimizade. Então, ali foi um aprendizado para a minha vida agora, amado. É chuchu, é berinjela, é agrião, é couve, o quê? Opa, vamos lá, maravilha. Não adianta ficar brigando. Briga de dia, de noite, não vai ter nada. Vai ter confusão, sabe? Então, nós precisamos ceder. E o diálogo aponta para isso. A conversação vai apontar para isso. Eu preciso me referir à minha esposa, aos meus filhos, com palavras que edificam. Não posso ofender as pessoas, irmãos. Sabe o que acontece muitas das vezes? Nós gastamos muita energia fora de casa, no trabalho, no projeto pessoal. Quando chegamos em casa, já não tem energia, tem o quê? Mau humor. E aí começa o choque. Mas nós precisamos honrar a nossa casa, amém? Se eu quero uma família edificada na rocha, eu preciso honrar a minha casa. A minha esposa precisa ter o meu melhor. Os meus filhos precisam ter o meu melhor. Aí de repente alguém falou, mas eu vou me doar, não vou receber. O princípio do cristão é doe, ame. E agora, se eu entro no relacionamento pensando que eu vou fazer o bem, não vou receber o bem, tem alguma coisa errada. Casamento, à luz da palavra, é serviço, é entrega, tá? Você casa para fazer alguém feliz. Você casa para fazer alguém feliz. Se o seu cônjuge está aí, você vai dar uma olhada para o lado e vai falar assim, você tem que me fazer feliz. Essa é a missão. E o diálogo, irmãos, é uma parte poderosa nisso. Nós precisamos aprender a comunicar bem. A Bíblia vai dizer que a resposta branda desvia furor. Então, dentro de casa, nós precisamos cultivar isso. E o princípio de um bom relacionamento, amado, é a comunicação. Precisamos compreender que nem todo dia estamos 100%. Maridos precisam compreender que as esposas, elas passam pelos ciclos, né? Diz que a mulher tem as estações, partindo do ciclo menstrual, e aí ela tem o inverno dela,
Um dia ela dorme, sorridente, feliz da vida, e no outro dia ela acorda olhando assim, séria, porque o ciclo, o hormônio, a questão hormonal, amado. Aí chega a tensão pré-menstrual ali ao inverno, e aí você vai ter que ter estratégias para vencer. Aí você compra um chocolate, né? Uma coisa assim que vai amenizando aquela tempestade. Amados, nós precisamos ser especialistas em fazer o nosso cônjuge feliz, porque nós seremos felizes. Então, nós precisamos conhecer, e o diálogo aponta para conhecimento. Nós precisamos comunicar bem dentro da nossa casa. Penso que esse é o primeiro ponto de uma família que vai perdurar, de uma família que vai adiante. O segundo ponto que eu quero trabalhar de uma casa edificada na rocha é o nós ao invés do eu. Nós ao invés do eu. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Vou repetir, Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Em uma família firmada na rocha, há espírito de equipe e não individualismo. Os relacionamentos familiares devem refletir o amor cristão. Casamento e família não são uma competição, mas uma parceria. Olha lá, o texto está lá. Então, a palavra de Deus precisa ser aplicada na minha família e no meu relacionamento, ok? Eu não posso aplicar a palavra de Deus só aqui. Posso aplicar a palavra de Deus só ali na rua. O meu casamento precisa externar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você. Ou seja, dentro do casamento, o nós vem antes do eu. Eu preciso trabalhar para a coletividade do ambiente familiar. De que forma? Contribuindo, amado. Porque muitas das vezes a coisa não flui, porque há muito egoísmo. Tem que ser da minha maneira, porque se não for da minha maneira não está legal. Não, amados. O que a gente pode fazer para que a paz reine? Muitos casamentos, tem morrido, sabe por quê? Por causa da cultura da razão. Eu tenho razão. E não importa se o ambiente está infeliz. O que importa é a minha razão. Eu estou certo. E a família está sofrendo. Então, muitas das vezes nós vamos ter que abrir mão, nós vamos ter que ceder, nós vamos ter que olhar na perspectiva do outro. Isso é cristianismo puro. Quando nós falamos de casamento cristão, nós estamos falando destes princípios. Uma família firmada na rocha é uma família que vai pensar num todo. E aí a tempestade vai chegar, a luta vai chegar, mas sabe o que vai acontecer? Ela vai permanecer inabalável. Por quê? Porque há uma parceria. No dia que não tiver o dinheiro para sair, para se divertir, há alegria, há sorriso, há felicidade. Quantos casais dizem, não, só dá para ficar bem se tiver um dinheiro. Se for lá no shopping, comer no restaurante mais caro, isso é felicidade. Ok, maravilha, irmãos, é muito bom sair. Muito bom passear, ir numa churrascaria, amém. A gente dá glória a Deus também, amém, amado? Vai lá na pizzaria bem bacana, maravilha, Jesus. Mas no dia que não tiver, teve uma pipoca, teve um bom ambiente, amém, amados? Um tem que fazer o outro feliz. Minha casa tem que ser um lugar de alegria, de sorriso, de felicidade. Nós precisamos criar ambientes de honra dentro da família. Nós precisamos criar ambientes bons, amado. Sabe, que a alegria reine. Não teve dinheiro para sair, mas nós estamos aqui dentro de casa. Vamos criar um ambiente bacana aqui. Vamos, de repente, fazer uma comida diferente. Vamos ver um filme. Vamos fazer alguma coisa. Mas nós precisamos nos alegrar. É o nós ao invés do eu. Às vezes o materialismo bate muito na família. Mas a família tem que entender que é mais do que matéria. É mais do que móveis novos, é mais do que um carro novo, é mais do que uma residência nova, é o viver em família. Tem casa e tem lar, nem toda casa tem um lar.
E nós precisamos entender isso. Se não há essa cumplicidade, o lar está fragilizado. Então, o segundo elemento que eu quero trabalhar com os irmãos, se eu quero uma casa firmada na rocha, se eu quero uma casa que vai aguentar os intempéries da vida, porque eu vou falar, o inimigo bate na família, as famílias sofrem, as famílias passam por lutas, às vezes as diferenças entre os casais, às vezes questões com os filhos, o filho cresce e aí começa a tomar atitudes, o filho cresce, começa muitas das vezes num processo de rebeldia, isso aflige a família, ou não é, amado? O casal sente, vendo aquela questão com o filho ali, aquele processo ali, e aí nós precisamos guardar o nosso casamento, nós precisamos proteger a nossa casa, pensando sempre na coletividade, trazendo a palavra do Senhor para aquele ambiente. E aí uma palavra para pais que têm filhos crescidos. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Filho criado vai bater asa. Filho criado vai formar uma nova família. Não queira viver a vida do seu filho. Cresceu, está indo lá, deixa ele viver a vida dele. Você vai criar problema para você. Todas as vezes que nós queremos viver a vida de alguém, nós temos problema. Ah, mas eu fiz tanto para meu filho, hoje meu filho está lá e tal. É isso aí. Nós vamos semear na vida dos nossos filhos e eles vão voar, amado. E aí a família vai voltar a ser marido e mulher. E aí a gente precisa aproveitar novamente esse tempo com os filhos criados para de repente viver algumas coisas que lá no começo do casamento não viveu. E às vezes você vê casais, filho criado ali e quer viver de uma maneira como o filho ainda fosse pequeno, um camarada com 40 anos. Ei, bateu asa, foi embora. Se o ninho está vazio agora vamos passear. Reviver os primeiros momentos do casamento mais uma vez, aproveitar a vida, amados. Não queira viver a vida de ninguém não, amados. Isso vai gerar ansiedade, isso vai tirar sua paz. Cresceu. Ele está fazendo escolhas que eu não acho legal. Ore por ele, é o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer é orar pelos nossos filhos, dentro das suas escolhas, pedir que Deus derrame sabedoria e direcionamento. E mais nada, mano. Se está com 40 anos, não tem como tratar como tem 8. Não tem como tratar como tem 5 anos que você conduzia, não. Você vai fazer isso. É orar, clamar, ajoelhar aos pés do Senhor, pedir que o Senhor dê direção aos nossos filhos. Então, o segundo elemento que eu quero trabalhar aqui com os irmãos, o segundo ponto de uma casa firme, é o nós ao invés do eu. O terceiro ponto que eu quero trabalhar em uma casa firmada na rocha, que vai aguentar os intempéries da vida, é uma casa na rocha, é uma casa submissa à palavra de Deus. O verdadeiro alicerce de uma família que prospera, que avança, é a palavra de Deus. Salmo 127, versículo 1, diz algo poderoso. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não for o construtor da casa, ou não edificar a casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Ou seja, se eu não chamo a palavra para a minha casa, não adianta. Uma família que prospera é uma família que tem como base a palavra de Deus, nos padrões e nas decisões e nos valores familiares. Os valores familiares têm sido o quê? Muito bombardeados. Mas nós, como pais, precisamos observar a palavra para ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Um dos livros mais tristes da Bíblia é o livro de Juízes, considerado pelos esses grandes escritores. Por quê? Porque revela a inconstância espiritual de Israel. E no capítulo 1 ou no capítulo 2, quando o anjo vem, que eles tomam posse da terra, passa a geração de Josué, diz que se levantou uma geração que não conheceu o Senhor. Os pais tomaram posse da terra, os pais foram os conquistadores, mas os pais esqueceram de sentar com os filhos e ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus no nosso lar.
Não é só de palavra não, amado, de testemunho. Porque nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. A minha família vai ler a Bíblia na minha vida. Não adianta falar de oração se eu não oro. Não adianta falar de leitura de palavra se eu não leio a palavra. A grande questão dos fariseus, e me desculpe fazer esse ponto, é que eles falavam e não viviam. E dentro do lar, se eu não vivo a palavra, amado, é exposto para o meu filho. Tira a credibilidade. Uma casa firmada na rocha é uma casa que tem a palavra como base. Nós estamos sendo observados, nós temos o justo juiz olhando a nossa vida. Nós precisamos viver a palavra. Somos perfeitos? Não. Nós somos imperfeitos. Mas até no nosso erro, nós mostramos o Senhor a partir do momento que nós quebrantamos, reconhecemos e nos arrependemos em viver a palavra do Senhor. Lá no início do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, acho que versículo 3, Jesus vai trabalhar as bem-aventuranças, Mateus 5, 3, se eu não estou errado. Jesus vai trabalhar uma bem-aventurança poderosa. É isso mesmo. Mateus capítulo 5, versículo 3, olha o que diz. Bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Quando nós lemos esse texto, se nós não entendermos um pouco do fundo, da cultura, né, da questão histórica, temos dificuldade de assimilar o que Jesus está dizendo. Primeira coisa, que é a primeira das bem-aventuranças. Jesus diz que mais que felizes os pobres. Falo, como que alguém que é pobre é feliz? Nessa perspectiva. Em outras versões, os humildes de espírito. Essa palavra pobre de espírito, ou humilde de espírito, ela tem uma origem hebraica que nem toda palavra estrangeira a gente consegue traduzir, ok, amados? E nem toda palavra do português a gente consegue passar para alguém estrangeiro. Então, existem palavras que nós temos dificuldade de traduzir, né, no idioma. E essa palavra que está aí em Mateus capítulo 5 é essa. O que é pobre de espírito valeu, meu amado. O pobre de espírito, ou humilde de espírito, lá no aramaico, no hebraico, é o anaveirua. E aí você pergunta, o que é o anaveirua? Anaveirua é quando uma pessoa inferior chegava perante um rei e se curvava. Anaveirua é quando o trigo, quando o vento batia no trigo e ele se curvava perante o vento. Quem é o mais que feliz? É alguém que se submete à palavra de Deus. E o texto diz, nas outras bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados. Os verbos estão no futuro. Agora, quando alguém se submete à palavra de Deus, o verbo está no presente. Bem-aventurados humildes, pois deles é o reino de Deus. Quando eu vivo a palavra, eu já vivo o reino na minha vida. Tem gente que fala assim, poxa, o céu, amado, se eu não amo a presença de Deus aqui, como que a gente vai viver eternamente com Ele? Nós vivemos o reino de Deus aqui na palavra. E nós precisamos submeter a nossa casa à palavra de Deus. A palavra de Deus exige renúncia, exige luta, mas é maravilhoso, amado, descansar na palavra de Deus. A luta vem, a aflição vem, as grandes lutas vêm sobre a nossa vida, mas quando nós temos a palavra, meu irmão, quando nós temos a palavra, nós temos esperança, nós temos confiança, nós temos certeza que há um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Nessa noite eu quero te levar a descansar na palavra de Deus. Deus tem cuidado dos seus, Deus tem um escape, Deus tem vitória, Deus tem provisão para a nossa família, mas nós precisamos nos submeter à palavra do Senhor, amém? Então a primeira bem-aventurança, amado, é alguém que se submete à palavra. Se eu quero viver o melhor de Deus,
Na minha família, eu preciso me submeter à palavra. Eu preciso ler a palavra. Nós precisamos ler, nós precisamos ter essa cultura. Lá na Filadélfia, a minha igreja, né, a nossa igreja, no qual nós pertencemos, nós temos algo muito bacana chamado circuito bíblico. Todo dia, nós temos, cada dia, né, iniciamos em janeiro, cada dia, 4 versículos da palavra. Isso nos ajuda a ler, e ali nós comento com a Elaine faz a leitura dela, eu faço a minha, meu filho Miguel faz a leitura dele, e assim a gente vai comentando a palavra, e estimula, nós precisamos encontrar caminhos de ler a palavra na nossa casa. Os nossos filhos precisam saber da palavra de Deus, eles precisam saber, sabe, o Senhor, eles precisam ter a revelação do Senhor através da sua palavra. Então, nessa noite, meus amados, se nós queremos restauração, se nós queremos viver o melhor de Deus, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Fica aqui o firme fundamento de uma casa que vai enfrentar todos os intempéries da vida, é a palavra do Senhor. Um outro elemento que eu quero trabalhar aqui com os irmãos, que é a base de uma casa que vai permanecer, é o Espírito Santo. Uma casa que vai permanecer em Deus, uma casa que vai prosperar em Deus, é uma casa que a pessoa do Espírito Santo passeia nesse lar. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, pode colocar por favor na projeção, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, olha o que Jesus fala, algo poderoso. Eis que estou à porta. Jesus está à porta da minha casa e da sua casa. Muitas das vezes nós só lemos esse texto da perspectiva do evangelismo, ok. Mas esse texto é para a igreja também. É destinado a uma igreja. E essa igreja, ela tinha uma conjuntura espiritual terrível. A igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora dela, tá? Por que Jesus estava de lado de fora daquela igreja? Ela não deixava Jesus entrar, por causa das famílias. As famílias não deixavam Jesus entrar, porque a igreja é reunião de famílias. Jesus está do lado de fora da igreja, mano, para ter a profundidade espiritual da coisa. A porta estava fechada para Jesus. E hoje, será que a porta da nossa família, da nossa vida está aberta para Ele? Será que as nossas atitudes revelam que Jesus está reinando na nossa casa? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, quando alguém convida Jesus, ele entra, amado. E ele não entra só ele. Vem o Pai, vem o Espírito Santo. E lá em João capítulo 14, 26, ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando o Espírito Santo está num lar, ele nos orienta, ele nos guia. Você não precisa andar com um manual de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, porque quando você caminha com a pessoa do Espírito Santo, ele te orienta em toda a situação. Se você falou uma palavra com o seu cônjuge que não é uma palavra legal, ele na hora vai ministrar no seu coração. Olha, isso não foi legal. Volta lá e refala. Peça desculpas. Todo aquele que nasceu de Deus, começa a ouvir a voz do Espírito. Começa assim, em alguns ambientes que você frequentava, quando você tem uma vida com Deus, daqui a pouco vem uma voz, esse lugar não é seu não. Hein? Uma voz que não é humana, uma voz do Espírito com o nosso Espírito, o Espírito Santo falando conosco. E na nossa família não é diferente, amado. Na hora das grandes tribulações, de repente, confusões, Espírito Santo, ei, cala-te, acalma o teu coração, a situação está difícil, não tem mais o que fazer, vai adorar. Irmãos, tem hora que o nosso braço humano ele não alcança aquilo que nós queremos. É ou não é? A única coisa que nós podemos fazer é adorar o Senhor. A única coisa que nós podemos fazer é exaltar louvores ao Senhor. Na casa do cristão tem que ter palavra, mas na casa do cristão também tem que ter adoração.
Nós precisamos ter louvores em nossos lábios. Às vezes, amados, até para orar é difícil, diante da tamanha prova que nós passamos. Mas aí nós começamos a adorar ao Senhor. Começamos a glorificar ao Senhor. A palavra de Deus diz que Abraão, depois de muito tempo, né, Deus o chama com 75, 100 anos, ele alcança a família que ele tanto sonhou. Abraão tinha um sonho de viver com a sua família, que seria, né, Sara e o filho que eles gerariam. E depois de tantos e tantos anos de luta, Abraão está vivendo o melhor que ele podia imaginar com Isaac. Ali, e daqui a pouco, o Senhor fala para Abraão: Abraão, eu tenho um desafio para você, Abraão. Você vai ter que levar seu filho lá para a terra de Moriá. E lá você vai ter que sacrificar seu filho. Você vai sacrificar seu filho a mim. Irmãos, aquilo abalou a vida daquele homem. Sabe por quê? Porque aquele homem, ele tinha uma família que ele amava aquela família. Aquela família foi algo que ele esperou muito, que ele batalhou muito, que ele orou muito, que ele lutou muito. E aí, irmãos, ele se prepara para a viagem. E quando ele chega no pé do monte, ele está com alguns, né, cooperadores ali, empregados dele. Ele fala assim, ele fala algo muito forte. Ele fala assim para os empregados dele: ó, eu e o menino vamos subir e vamos adorar. Vocês ficam aqui, que eu vou subir, vou adorar e nós vamos descer. Abraão não tinha mais nada, mas Abraão tinha no seu coração um desejo de adorar a pessoa de Deus. Às vezes nós não temos saída. Irmãos, às vezes eu passo por cada luta, por cada circunstância difícil, né? Outra vez até eu comentei aqui, eu tenho um filho autista, né, no nível severo, e às vezes as coisas não fluem tão bem, às vezes os dias são difíceis, e a única coisa que me resta é adorar o Senhor. Quando eu não tenho mais o que fazer, não há recursos, eu dobro os meus joelhos, eu começo a exaltar o Senhor. E ali eu choro na presença de Deus. Ali eu me derramo na presença de Deus. Daqui a pouco, amados irmãos, Deus começa a ministrar no meu coração. Deus começa a trazer sonhos. Deus começa a mostrar que Ele é Deus poderoso e que Ele tem algo poderoso para a minha vida. Eu quero te apresentar a pessoa do Espírito Santo. Ah, irmãos, não tem como caminhar sem o Espírito Santo. Digo para os amados irmãos, não tem como. Um cristão que não tem essa intimidade com o Espírito Santo é um cristão que padece muito. Ele fica só. Jesus fala do Consolador e realmente, grandes provas já temos passado, mas nessas provas nós ouvimos aquela voz, nós louvamos, a presença dele enche o meu coração. Às vezes eu estou diante de uma prova, vendo um cenário difícil, o Espírito Santo: ei, eu vou te fazer isso na tua vida, eu vou fazer aquilo outro na tua vida, eu vou te levar a tal lugar, eu vou usar a tua vida assim. E aquilo faz com que você seja fortalecido. A verdadeira adoração, muitas das vezes, amado, é no meio de uma grande luta. Quando não tem recursos, não tem expectativa, não tem um brilhantismo do mundo, nós adoramos sem termos recebido. Aí sim, é a verdadeira adoração. O que Abraão fez. Abraão disse: eu vou subir e eu vou adorar. Muitas das vezes nós, como famílias, só temos isso diante dos desafios da vida: adorar a Deus, glorificar. A coisa está difícil, a situação está parecendo impossível, o gigante parece que duplicou o tamanho. Adore ao Senhor, coloca um louvor que ministra no seu coração, que toca no seu coração, vai adorar. E de repente, se alguém perguntar: mas poxa, você está nessa situação, o que nós temos é a adoração. E nós sabemos que a adoração move as mãos de Deus. Nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós sabemos, amado, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Nós sabemos que nada é impossível para o Senhor. Nós sabemos que não há nada difícil, grande. Não, não, não. Nosso Deus domina sobre tudo e sobre todos. E se Ele permitiu que eu e você passássemos por algum desafio, algum caminho difícil, é porque Ele tem propósito. Deus não trabalha sem propósito. Deus sempre trabalha com propósito. Ana queria um filho. Ana chorou aos pés do Senhor. Deus queria o profeta, o intercessor,
um dos maiores líderes de Israel. E naquele momento de contrição, de entrega, ela fala: se o Senhor me der, eu devolvo. A partir daquele momento, amado, Deus levanta um homem extraordinário, Samuel. Está na hora de nós nos entregarmos mais ao Senhor. Está na hora de nós entregarmos o nosso Isaac ao altar do Senhor da adoração. Está na hora, amado, de fluir a verdadeira adoração dos nossos lábios. E assim glorificar o Senhor. Chamar a presença dEle para a nossa família. Quer dizer que Deus só é bom se tiver bastante dinheiro? Quer dizer que Deus só é bom quando tudo está tranquilo? Deus é Deus em todo o tempo. Em toda e qualquer circunstância. No sim e no não, Ele continua sendo Deus. O não é protetivo, o não traz ensinamentos, o deserto é lugar de experiências profundas com Deus, amados. Mas em todo o tempo nós precisamos amar a presença manifesta do Senhor. Eu queria ler mais um texto aqui com os irmãos. Poderia falar mais elementos, irmãos. Poderia falar mais elementos, mas acredito que a pessoa do Espírito Santo vai me ensinar. De repente você diz assim, poxa, eu não tive referência. Hoje vivemos muito isso, né? As pessoas criticam muito, né? Ah, meus pais não me ensinaram. Ah, e tal. O Espírito Santo está aí. Ele vai convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está aí para nos ensinar. E nós precisamos virar uma página da nossa vida. Tem gente que sempre reclama, porque meu pai nunca me abraçou, então abraça, amado. Porque meu pai nunca me beijou, então beije. Já viu, tem gente que chega assim na igreja, poxa, ninguém fala comigo, também não fala com ninguém, irmãos. Sempre está sério, sempre está sisudo. As pessoas até querem, mas respeitam você. Então, se você nunca foi abraçado, abraça as pessoas. Se nunca fizeram aniversário para você, faça aniversário para alguém, amado. Eu não recebi, mas eu vou doar, porque no fundo todos nós recebemos da graça de Deus. Precisamos virar uma página na nossa vida. Sabe, essa coisa de um sofrimento exacerbado e tal, um vitimismo. Não. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu e você não podemos ficar indo para frente com as lentes do passado. Nós precisamos, porque isso, aquilo, acabou, amado. Nós somos amados por Deus, nós vamos adiante da nossa vida e a nossa família não tem que sofrer por traumas. Há poder no nome de Jesus para curar. Há poder no nome de Jesus para nos restaurar. Porque eu veio, mas agora você é servo do Deus Altíssimo. E no nome de Jesus há cura, no nome de Jesus há uma nova vida, um novo coração. Deus tem o poder de transformar tudo, desde que eu queira, porque tem gente que se alimenta disso, né? Isso gera um processo terrível. Mas eu quero trazer mais um texto aqui, amado. Está lá em 1 Samuel, capítulo 30. Não vou me alongar na minha exposição. Eu quero trazer aos irmãos aquilo que Davi fez num período muito difícil da família de Davi. Num período muito difícil da família de Davi. Eu quero olhar para Davi, nesse momento, e ali extrair princípios poderosos para o nosso lar. Infelizmente, ele não perseverou tanto na família. Mas nesse tempo aqui, amados, se ele tivesse continuado, ele não teria passado pelo que ele passou. E é uma mensagem para nós. Nós precisamos perseverar nos valores. O quanto Deus já tem falado aqui, nesse púlpito dessa igreja, para os nossos corações. O quanto Deus tem ministrado. E o quanto nós temos retido. O quanto nós temos firmado na palavra do Senhor. Então, 1 Samuel capítulo 30. Davi tinha ido para uma grande guerra. E ele volta dessa guerra. E quando ele volta, irmãos, o cenário é desolador. Quando ele chega lá na cidade que ele morava, não tinha mais casa. Estava tudo queimado. São cinzas. E às vezes as coisas estão assim, só cinzas. Tudo pegando fogo. Olha a narrativa do texto. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho.
Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade o quê? Destruída. E muitas das vezes a casa fica assim. Pelo fogo, e viram que as mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais, porque os problemas da família são potencializados. Quando a família enfrenta lutas, há choro, há lágrimas, há tristeza. Nós estamos falando aqui de um homem, amado, que enfrentou um gigante, tá? Nós estamos falando de um homem aqui que enfrentou exércitos poderosíssimos. E isso não fez com que esse homem chorasse. Mas quando pegou na família, amado, as lágrimas descem. Versículo 5. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Olha só, nós nos vemos na situação de Davi em relação à sua casa, a angústia, a tristeza, devido a um processo que se passa, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Irmãos, quando nós falamos desses homens, nós falamos dos valentes de Davi, homens que em certa ocasião Davi estava numa região, perto de Belém, e ele suspirou que tinha um poço lá que tinha águas muito boas, e aqueles homens romperam no meio do exército inimigo, sabe, batalhando, derrotando todo mundo para trazer água para Davi. Eram homens extremamente fiéis a Davi, homens fechados com Davi, amado. Mas tocou na família, irmãos, a pessoa perde as bases. Aqueles homens extremamente fiéis tentam apedrejar Davi. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Olha aqui a receita, amado, para nós vivermos o melhor de Deus na nossa casa. A postura dos homens, daqueles soldados, e olha a postura de Davi. Enquanto eles desabam, o que Davi fez? Ó, adversativa, muito bacana. Davi, porém, que marca um contraponto, fortaleceu-se no Senhor, no seu Deus. A luta veio, a batalha chegou, façamos como Davi, fortalecemos no Senhor, nosso Deus. 7. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito profunda. O colete sacerdotal era do sacerdote. Davi era sacerdote? Não. Mas Davi era íntimo de Deus. Ele tinha tanta intimidade, ele desejava tanto o Senhor, tinha tanta profundidade com Deus, que no maior desafio dele ali, sabe o que ele faz? Eu vou em Deus. Eu não vou na esquina reclamar, eu não vou reclamar com um e com o outro. A luta veio sobre a minha casa, eu vou em Deus, eu vou me aprofundar em Deus, eu vou buscar mais, eu vou orar mais, eu vou me consagrar, eu vou pedir a Deus a revelação na sua palavra para entender o que está acontecendo, amado. Na pior prova de Davi, ele vai em Deus, ele vai naquilo que simbolizava a presença de Deus, que era a estola sacerdotal. O sacerdote entrava na presença de Deus com aquilo, amado, ele nem poderia pegar aquilo, mas ele tinha vida com Deus, ele amava a presença de Deus, que na grande luta ele vai em Deus para vencer os desafios. A solução para a nossa casa, a solução para a nossa família está em Deus, na sua palavra. Não são métodos, não são dinheiro, não são bens, é em Deus e na sua palavra. Olha o que aquele homem faz, pega o colete, né? Busca o Senhor, versículo 8. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Irmãos, se eu e você formos em Deus, jamais Deus vai dizer para nós desistirmos da nossa família. Se você, casal, que está enfrentando lutas, for em Deus, Deus jamais vai falar para você se separar. Jamais a palavra de Deus vai separação, a palavra de Deus é perseverança. A palavra de Deus nos leva, a observar o que eu tenho errado. Às vezes é muito fácil olhar para o meu cônjuge, para minha esposa e falar, Ilane, você está errando nisso, mas o que eu estou errando? Quando eu vou em Deus, Deus sempre fala, persevere em favor da família. O Senhor respondeu, persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Versículo 9. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns.
pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um homem egípcio no campo, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde vem? O jovem egípcio respondeu: sou servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de... Davi estava diante do seu algoz. Davi estava diante de um daqueles que tinha queimado, de repente aquele homem tinha queimado a casa de Davi. Davi estava diante de uma pessoa que tinha lhe feito mal. Qual foi a postura de Davi? Primeiro alimenta. Continua o texto. E aí 15, Davi lhe perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando. E muitos bens que haviam tomado como despojo da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Olha que coisa linda. Davi recuperou? Davi recuperou o quê? Uma parte? Há poder em Deus para restaurar a nossa família. Há poder na palavra de Deus para fazer tudo novo. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nenhuma outra coisa que fora levada. Tudo recuperou Davi. Deus é poderoso para restaurar, para transformar, para trazer à realidade aquilo que não está acontecendo. Mas nós precisamos fazer o que Davi fez e ir até Deus. Nós precisamos fazer o que Davi fez. Diante do seu algoz, diante do seu inimigo, o que ele fez? Perdoou. O caminho da restauração é o caminho do perdão. Nós precisamos lançar fora, no mar do esquecimento, todas as feridas. Nós precisamos lançar fora tudo aquilo, amado, que traz algo pesado sobre a família. Está na hora de perdoar. Sem perdão, Davi não ia viver a restauração. Família é lugar de perdão. Família é lugar de perdão, amado, porque nós somos imperfeitos. Nós erramos, nós temos falha. Precisamos perdoar uns aos outros, para que o reino de Deus se manifeste dentro da nossa casa. Assim, para encerrar, geralmente o pregador quando fala que vai encerrar, nunca encerra, mas encerrando, é um desafio. Jairo estava vivendo um grande impossível na vida dele. Jairo não tinha mais saída. Jairo foi aquele que tudo podia, Jesus Cristo. Jairo vai até Jesus, fala: Jesus, dá um pulo lá em casa, lá, na linguagem de hoje, assim, né? Minha filha está ruim, já está desenganada, está nos últimos instantes. Eu preciso com urgência que o Senhor chegue na minha casa, porque daqui a pouco ela vai morrer. Não tem muita esperança. Jesus começou a caminhar com Jairo, só que Jesus era muito conhecido, né? Multidões o cercavam. E daqui a pouco aquela multidão, aquela impaciência no coração de Jairo. Jairo querendo que Jesus chegasse logo. Jairo querendo que Jesus entrasse na sua casa. Multidão, gente apertando Jesus. Daqui a pouco Jesus para aí. Jairo, meu Deus, vem logo, Jesus. Não para não, Jesus, para aí. Alguém me tocou. Eu imagino quem estava perto falou assim: ei, como Jesus, alguém tocou? Está todo mundo aqui te apertando, aqui é uma multidão. Não. Alguém me tocou. De mim eu senti fluir poder. Muitas pessoas podem estar perto de Jesus, mas só quando tem um coração convicto de fé que eu recebo o milagre de Deus. Daqui a pouco, no meio daquela multidão, uma voz trêmula levou: não, Senhor, fui eu, desculpa. Eu só toquei ele bem no cantinho, porque uma mulher com fluxo de sangue tocasse em alguma pessoa, a pessoa ficaria impura e teria que sair do convívio familiar, ela seria apedrejada. E aquela mulher que 12 anos jazia de um processo,
recebeu uma cura extraordinária de Deus. E Jairo vendo aquilo, Jairo pensando, Senhor, essa mulher pode esperar, minha filha não pode esperar. Nós sempre achamos que o nosso milagre é mais urgente. Nós sempre achamos que a coisa está demorando. E aí, irmãos, nesse meio tempo, uma voz chega ao ouvido de Jairo e fala, Jairo, para de incomodar Jesus. Como hoje uma voz fala, por que você está orando? Está orando tanto tempo, nada está acontecendo? Você já está clamando há tempos e você não vê o milagre? A coisa não aconteceu, aconteceu no quem está na direita e na esquerda, mas na sua vida não aconteceu. E aí daqui a pouco Jairo, perto de Jesus, Jesus olha para ele e fala, Jairo, crê somente. E aquele homem toma posse daquela palavra. Quando Jesus chega naquela casa, as pessoas falam, por que trouxe ele aqui? Ela já morreu. De repente quem olha para a família, ele já morreu, acabou, não tem mais expectativa. Mas quando Jesus entrou, amado, Jesus entrou naquela casa, ele ressuscitou. Jesus tem um milagre para a sua família. Às vezes você acha que Jesus tem que fazer o que você quer fazer, mas ele tem uma obra muito maior para fazer dentro do seu lar. Jairo queria que Jesus curasse. Jesus queria ressuscitar aquela família através daquele gesto. Jesus pode ressuscitar. Jesus pode ressuscitar o amor. Irmãos, eu falava lá na nossa igreja lá, aqui já para me encerrar, tá, a mensagem aí já os preparativos já, tá, brincadeira, só o quebra-gelo. Eu falava lá na nossa igreja que a fogueira, ela é muito poderosa. A fogueira pode incendiar, ela ilumina, ela aquece. A fogueira é uma bênção, mas por mais poderosa que seja a fogueira, ela é frágil. A chama é muito forte, mas a chama é frágil, se não for alimentada. Se você não alimentar o amor, ele apaga. Porque muitos casais se afastam porque a chama do amor está sendo apagada naquele casal. É preciso alimentar aquela chama. É preciso manifestar o amor. E Jesus nessa noite, ele quer ressuscitar. Ele quer fazer com que a chama do amor arda nos corações. Irmãos, ninguém casa para ser infeliz. E se nós vivermos os parâmetros da palavra de Deus, nós vamos ser felizes no nosso casamento. Nós vamos desfrutar do favor de Deus dentro da nossa casa. O Senhor vai reavivar os corações. O Senhor vai reavivar os desejos. Sabe? O Senhor vai trazer um fervor para o casal. Essa história de uma vez por semana que tem intimidade, irmãos, isso não é o que é o normal não, amados. O Senhor nessa noite quer restaurar o fervor. No começo era a chama poderosa, agora uma vez ou outra coisa está com... Ei, meu amado, vamos ressuscitar esse fervor aí. Hoje é noite do Senhor trazer. Por quê? Porque quando há desejo de um para o outro, os casais estão próximos. Nessa noite o Senhor tem poder para ressuscitar ressuscitações, ressuscitar a chama do amor. Mas nós precisamos convidar Jesus para a nossa casa. Nós precisamos convidar Jesus para o nosso lar. E nós fazemos isso pela palavra e pela pessoa do Espírito Santo, por postura. Eu queria convidar a igreja a se levantar. Eu queria encerrar orando pela nossa casa, orando pela nossa família. Que você convide Jesus. A coisa está difícil? Convide Jesus para a sua casa. Ele traz paz, ele te ajuda. O Espírito Santo é um companheiro que nos dá força diante dos desafios da vida. Nós precisamos praticar a palavra, amados. Nós precisamos ouvir e praticar o que o Senhor tem para a nossa casa. Aí sim, seremos como uma casa firmada na rocha. Vai vir a tempestade, vem a falta de dinheiro, vem os problemas aí. Até o ovo agora está caro, né? Uma luta, né, irmão? Para comprar um bife ancho, né? Tá difícil. Vocês amados conhecem bife ancho, é uma bênção, Tiago. Conhece, mano? Pô, bife ancho é uma bênção, mamãe. É a luta. Mas o Senhor está conosco. A gente brinca assim, porque uma das manifestações do Espírito Santo no coração é alegria, sabia, mano? Tristeza e cristão não combina não, irmão. Quem é cheio do Espírito Santo é alguém alegre, é alguém feliz, porque a base da sua felicidade não é bens, não é dinheiro, é a pessoa do Espírito Santo, é Jesus Cristo no coração. Por isso que nós rimos, nos alegramos, por quê? Porque nós temos uma salvação,
nós temos um Pai Celeste, nós temos o Santo Espírito de Deus conosco, por isso que a gente ri, a gente brinca, a gente celebra, a gente está em comunhão, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo no nosso coração. Feche seus olhos, Pai, essa é a Tua palavra, que possamos crescer, Pai, no entendimento da Tua palavra, que possamos avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Nós apresentamos a nossa família diante de Ti e pedimos, Senhor, guarda a nossa casa, guarda o nosso lar, ser com a vida de nossos filhos, papai. Os filhos aqui presentes, papai, apresentam seus pais. Muitos aqui, pai, ainda não têm os pais convertidos, os pais crentes, eles apresentam diante de Ti. Quantos pais aqui, pai, apresentam seus filhos, que um dia estiveram na presença e hoje estão longe, pai. Mas como aquele jovem pródigo, que eles possam cair em si e entender que o lugar mais rico que existe é na casa do Pai. Aquele jovem tinha tudo e pensou que não tinha nada, e quando perdeu tudo entendeu que a maior riqueza que alguém pode ter é o Espírito Santo, é a pessoa de Deus. Senhor, alcança os pródigos, papai. Senhor, alcança esse lar que está vivendo debaixo de turbulência, debaixo de luta, papai. Senhor, visita os corações, que a Tua bondade, a Tua misericórdia alcance as vidas e que as famílias celebrem o Senhor. A casa firmada na rocha vai superar, vai perseverar, vai adiante, papai. Que a nossa casa esteja firmada na rocha. Nos ajuda, Senhor, a vencer as tempestades da vida. Senhor, nos ajuda a cavar. Ah, meu irmão, fazer fundação é difícil. Cavar, arrancar pedra, exige esforço. Não é fácil trazer os princípios da palavra para o nosso lar, mas nós somos desafiados, nós somos encorajados nessa noite a abandonar velhas práticas, abandonar coisas que não glorificam a Deus, a lançar fora tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor e mergulhar na palavra de Deus, convidar Jesus para entrar na nossa casa. A maior necessidade que nós temos não são de bens, mas é de Jesus Cristo dentro da nossa casa. Senhor, fica à vontade, reina em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.